Eu acho que olharmos para a reforma, e especialmente hoje, esse mês, né, que nós comemoramos os 506 anos da reforma, faz parte de uma temática que ela é muito presente em tudo aquilo que a Aliança Missões na Europa faz. E, inclusive, foi um tema, um ponto que eu pude abordar com vocês na nossa última conversa, última live da qual eu participei, algumas semanas atrás, uma sexta-feira, falando sobre a importância do preparo do missionário para a obra para a qual ela é chamada. Então, quando nós falamos na Reforma Protestante, nós não estamos falando, e não só falamos, quando nós pensamos, quando nós estudamos, quando nós buscamos mais conhecimento sobre a Reforma, nós não estamos exclusivamente tratando de um evento passado e que faz parte da história, uma história antiga, uma história anterior à nossa existência. Quando nós tratamos da Reforma Protestante, nós também estamos tratando do nosso preparo para a obra missionária. E eu diria mais, não é só para o nosso preparo para a obra missionária, mas estamos tratando também do nosso preparo como cristãos, para percorrer uma trajetória, uma caminhada, uma vida neste mundo, até que o Senhor nos leve para junto dele. E isso precisa ser aprimorado, melhorado. Nós precisamos nos qualificar dia após dia na nossa vida cristã. Eu diria que estudar a reforma está muito vinculado a esse preparo e a essa qualificação. Por quê? Porque, basicamente, a nossa vida ela não se resume ao nosso tempo presente. A pessoa que eu sou hoje, a identidade que eu carrego, as preferências que eu tenho, o modo como eu me comporto, o local onde eu estou morando, tem tudo a ver com decisões passadas. Eu hoje moro em Portugal porque há 7 anos eu tomei uma decisão de vir para cá. 7 anos atrás eu tomei uma decisão com base numa direção de Deus, depois de vir para cá, iniciar um trabalho mais direcionado para um campo, um bocadinho mais acadêmico. Depois iniciei um projeto de plantação de igreja. Hoje eu sou pastor de uma igreja que iniciou no passado, 7 anos atrás, 5 anos atrás. Então veja, o meu passado me acompanha no meu presente. E tudo aquilo que eu vou decidir daqui para frente, o meu futuro, ele está vinculado a esse passado. Porque o meu passado definiu o meu presente e o meu futuro está relacionado com onde eu estou hoje, quem eu sou hoje, no que eu acredito hoje. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, para a história do cristianismo, quando nós olhamos para o passado, eu não estou a olhar exclusivamente para um evento histórico ou para um evento que antecede a minha existência. Eu estou a olhar para algo que ao longo dos séculos foi definindo, foi marcando, foi delimitando, foi construindo, inclusive, o discurso cristão, as doutrinas cristãs, os dogmas, a própria atuação da igreja na sociedade. Então, hoje, no presente, nós desfrutamos de muitas coisas que iniciaram há 500 anos atrás, quando nós falamos mais especificamente no protestantismo. E isso está vinculado ao nosso preparo missionário. Nós temos que nos lembrar que a igreja cristã ela tem um compromisso, e não só a igreja, o pregador, o missionário, o servo, o obreiro, todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus, eles têm um compromisso que não pode ser violado de maneira nenhuma, que é o compromisso com as Escrituras Sagradas. Então, eu não posso fazer a obra missionária, eu não posso pregar, eu não posso ensinar aquilo que não está na Bíblia, eu não posso criar e inventar teorias, doutrinas, teologia que não está lá fundamentada nas Escrituras. Mas também essa teologia, essa doutrina, isso que eu ensino, me permite entender que é assim que tem que ser, porque eu olho para a história da igreja e vejo que ela está assentada numa longa tradição que ao longo dos séculos foi justamente buscando compreender e aplicar a teologia bíblica no dia a dia da igreja. Então não é um estudo sobre Deus orientado por preceitos filosóficos, por ideologia, por partidarismo, por tantos conceitos humanistas que vão aparecendo. Não é isso. O que a igreja se esforçou ao longo dos séculos foi resgatar a teologia bíblica, isto é, a Bíblia sendo a base, a regra de fé para todo o viver do cristão, e a Bíblia sendo a orientação para a própria Bíblia. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. A igreja lutou por isso. A reforma foi justamente um embate gigantesco para
não apenas desenvolver tradições institucionais, mas principalmente teologia bíblica. E a partir disso construiu-se uma nova tradição, a tradição protestante, que vai vai delimitando os nossos passos. Então, muitas vezes nós temos dúvidas. Será que convém a igreja se envolver em atividade social? Será que convém a igreja se envolver com a política? Será que convém a igreja fazer determinadas práticas ou ações de evangelismo? Eu tenho uma referência. Eu tenho 500 anos de história que me permitem olhar para trás e ver como é que a igreja se relacionou com a política, com atividade social, com obra social, com justiça social, práticas de evangelismo. O que a igreja fez e o que deu certo e o que não deu certo. Isso, então, me ajuda hoje, né, a tomar decisões. Eu tenho a Bíblia, obviamente, como regra fundamental, inequívoca, da minha fé e da prática cristã. Mas eu tenho um apoio aqui, que é a própria tradição da igreja a partir da reforma protestante. Então, eu posso aprender muito. E esse aprendizado que eu tenho faz parte do meu preparo como missionário. Faz parte do meu preparo como obreiro, como servo de Deus, na história da igreja também. Então, nós também estamos construindo a história do cristianismo.